Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Nós, segundo a promessa, esperamos, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por que o apóstolo Pedro, pela palavra de Deus, ele diz isso? Porque se nós esperamos uma nova terra e novos céus no qual habita a justiça, é porque nós estamos numa velha terra e debaixo de um velho céu no qual não habita a justiça não habita aqui. Por exemplo, o que nós vamos ler a seguir aí, Jesus está falando de um juiz injusto. Como é que pode? Um juiz injusto, ele é juiz para fazer justiça, mas ele é injusto. E nós sabemos que o ser humano ele é injusto, desde o mais humilde trabalhador, aquele que bate enxada, até o maior governante que tem no mundo. É os advogados, é os médicos, toda profissão tem aqueles que são honestos e tem aqueles que são desonestos, inclusive no meio dos juízes, dos promotores de justiça. É verdade. Você sabe que tem muitos aí, são promotores de justiça, mas eles não são justos. Por que eu digo isso? O que nós vamos ler agora, Jesus está dizendo que havia um juiz que era injusto. Ele não temia a Deus nem respeitava homem algum. Então nessa terra não habita justiça. Tem coisas, tem casos que aconteceram aí que foram grandes injustiças e que continua sendo e não teve solução porque o homem não consegue fazer justiça. Há crimes aí que foram cometidos que quem cometeu não pagou. E às vezes já até partiu sem pagar. Mas não pagou aqui. Mas vai pagar lá do outro lado, na eternidade, inevitavelmente. Então vamos ler aí em Lucas 18, aonde está escrito o seguinte. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Fazer o quê? Orar sempre e nunca esmorecer, não desanimar. Dizendo, havia numa cidade um juiz, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ora, o juiz está ali para fazer justiça, né? E ele ia lá pedir o que? Para fazer justiça. Mas ele fazia? Vamos ver. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois diz consigo, ainda que não tema a Deus nem respeita a homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Ele era juiz, mas era um injusto. E a viúva precisava da justiça dele, e ele não fazia justiça de jeito nenhum. Só foi fazer a justiça depois de muito tempo. Porque ele disse assim, essa viúva está me importunando, está me cansando. Eu vou ter que fazer a justiça, eu vou fazer para ela não voltar mais. Veja que homem mau, era um juiz, gente. Mas olha o que Jesus está dizendo. No versículo 7, no versículo 6. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará o quê? Justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que coisa, hein? Veja que, por mais que, às vezes, aqui nessa terra, nós precisamos dos seres humanos nos fazer justiça. Você que está aqui deve ter precisado já, né? Que alguém te fizesse uma justiça, né?
e às vezes não fez. Não é verdade? Às vezes, tem muitas situações que a pessoa, ela para e ela diz assim, olha, isso não é justo o que está acontecendo comigo. Eu vi o caso de uma mulher uma vez que ela me pediu oração, que ela gostava de trazer o quintal dela varridinho, limpinho. Aí a vizinha dela ficou com raiva dela, aí a vizinha dela ia lá, começou a varrer o quintal, aí pegava o lixo com aquela pazinha de lixo, colocava dentro de um balde, subia numa escada e jogava o lixo lá no quintal dela. Aí ela ia e apanhava. E depois, no outro dia, fazia a mesma coisa, só para provocar. Olha se isso é a atitude de uma pessoa certa da cabeça, né? Essa vizinha. E ela, sem querer brigar, sem querer chamar a polícia, com certeza ela estava se sentindo o quê? Isso não é justo o que está acontecendo, né? Eu não estou procurando briga, mas essa vizinha está querendo me provocar. Ela está querendo briga e eu não quero a briga. E aqueles vizinhos que ligam o som alto? Nossa. Misericórdia, na Meu frente da Deus minha do céu. casa só o que tem, pastor. Às vezes a pessoa quer Pelo dormir, amor quer de descansar, Deus. não está para ouvir aquilo. Às vezes a pessoa nem gosta daquele tipo de música Tem que e o vizinho liga. Às vezes uma música falando um palavrão e a pessoa é obrigada a ouvir aquilo, de toda altura no ouvido. Isso é injustiça, a pessoa se sente injustiçada. Às vezes a pessoa é vítima de calúnia. Às vezes a pessoa é vítima de difamação.